Deus, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus. Livro 1 Reis, o capítulo de número 18. Livro 1 Reis, o capítulo de número 18, versículo 24, o 25 e o 30. 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 24 por diante. Glória a Deus. Quantos encontraram? Graças a Deus. Então vamos ler, que diz assim: Então invocai o nome do vosso Deus, e invocai o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. O 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolheis para vós um dos bezerros, preparai-vos o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogos. Glória a Deus. Vamos para o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou, e ele então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Nessa noite eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, por mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor, de estar me confiando. Eu quero agradecer também ao pastor Fábio Soares, homem de Deus, que sempre tem dado essa oportunidade. Que Deus abençoe, pastor. Creio que sempre vamos estar aí na batalha, na luta, e Deus vai nos abençoar. Que Deus abençoe a vida do pastor, da igreja. Que Deus abençoe. Também eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está ali com a minha filha. Que Deus possa abençoar sempre sua vida. Também a missionária Deusa, que está também nessa guerra aqui com nós. Glória a Deus. Juntamente com os irmãos. Que Deus abençoe. Queridos, Deus levanta o profeta Elias em um tempo de crise, em um tempo de pecado, no meio do povo de Israel. A gente sabe que Israel, ele é um povo escolhido por Deus, um povo que Deus pegou para si e disse: esse aqui é o meu povo. Mas só que agora o povo de Deus está vivendo um período de pecado, de idolatria, de cultos a Baal. Então agora Deus, ele levanta o profeta Elias. Percebemos no decorrer da história que Deus, ele tem os seus profetas, mas aqui a Bíblia vai nos mostrar que Jezabel, ela vai matando os profetas de Deus. Jezabel vai pegando os profetas de Deus e vai matando. E assim os profetas de Baal vão crescendo. Os profetas de Baal, eles vão aglomerando, porque naquela época era difícil ser profeta. Naquela época, ser profeta não era fácil, não era coisa mole, como está nos nossos dias de hoje, que hoje a gente vê por aí afora. Os pregadores hoje, os profetas que se denominam como profeta, eles só querem profetizar se eles estiverem bem. Eles só querem profetizar se tudo está indo bem. Mas na hora que bate a dificuldade, na hora que o cinto aperta, eles correm,
eles fogem. Mas só que aqui, no tempo de Elias, Deus levantou Elias. No tempo difícil, aonde que se profeta falasse a verdade, eles matavam. Aonde que se profeta falasse a verdade, eles pegavam o profeta e atormentavam ele. Por quê? Porque na época não era fácil ser profeta. Mas hoje ser profeta, irmão, hoje ser profeta é coisa mole. Hoje ser profeta, eu abrir a minha boca e dizer: toma a chave de carro, toma a chave de empresa, toma a chave, menos a chave do céu, menos a chave da salvação, que é a cruz do Calvário. Muitos por aí afora estão abrindo a boca, profetizando, entregando tudo, menos a verdade de Deus, menos a palavra da salvação. Mas só que nessa noite eu quero abrir a minha boca para profetizar, dizendo que a igreja do Senhor vai ser arrebatada, e quem não se arrepender não vai chegar até o alto sublime trono do nosso Deus. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo! Aleluias! Então Elias aqui, ele está em uma missão. E essa missão de Elias não é coisa fácil. Depois que Elias profetizou dizendo que não choveria, e assim Deus fez, depois de 3 anos, Deus manda Elias ir até Acabe, se apresentar a Acabe, dizendo para ele que iria chover, que Deus iria mandar a chuva. E assim Elias faz. Aí Elias se encontra com Obadias. E quando Elias se encontra com Obadias, Elias diz para Obadias: Obadias, eu quero me apresentar perante Acabe. Eu quero me apresentar perante Acabe. Mas só que Obadias, ele ficou com medo. Por quê? Por causa que Elias, ele tinha sumido por muito tempo depois da profecia, que ele profetizou dizendo que não choveria. Aí depois Elias aparece. Mas só que, como foi Deus que mandou Elias ir, ele obedeceu a voz de Deus. Elias não quis ir contramão à voz de Deus. Então Elias, ele se apresentando, Elias agora, ele vai fazer um desafio. Esse desafio não é para qualquer um, não é para qualquer um profeta, não é para qualquer um crente, é para crente que tem intimidade com Deus, é para crente que tem vida no altar, é para crente que se dedica para Deus. Porque tem alguns profetas aí que nunca se dedicaram para Deus, mas sempre estão em cima do altar profetizando, sempre estão em cima do altar liberando as palavras proféticas, palavras, aleluia, que não é da parte de Deus muitas das vezes. Mas só que Elias, ele vai agora se encontrar agora com os falsos profetas de Jezabel. Elias agora vai se encontrar com 850 profetas, falsos profetas, agora para fazer um desafio esse aonde Elias diz: olha, nós vamos levantar 2 altares, e nós vamos pegar 2 bezerros e vamos colocar em cima desses altares, e vamos agora invocar o nosso Deus. E o Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus verdadeiro, o Senhor verdadeiro. Então Elias agora olha, irmãos, para os profetas de Baal e diz: olha, vocês agora vão escolher o bezerro que vocês querem. Porque Elias manda eles escolher, porque muitas das vezes tem gente, irmão, que é assim, que ele quer ser o primeiro. Muitas das vezes tem gente que quer passar na frente. Então Elias diz: então vocês vão escolher, vocês escolhem o altar, vocês escolhem o bezerro e invoquem o nome do Deus de vocês. E assim os profetas de Baal fizeram. Eles pegaram o altar, jogaram ali o sacrifício e começaram a clamar por Baal, começaram a clamar agora pelo Deus dele. E eles clamavam, gritavam, e nada do Deus responder. Sabe por quê, irmão? Porque falsos deuses nunca respondem nada. Falsos deuses nunca deu resultado para ninguém. Não adianta pegar um santo e rezar a reza do Pai do Ave Maria, porque não vai dar certo. Não adianta pegar imagem e começar a adorar, porque não vai dar certo.
certo. Por quê? Porque são imagem de escultura. São deuses que não respondem. São deuses que não abrem, que não poupa. São deuses que não ouvem. São deuses que não falam. São deuses que não ouvem. Então eu quero lhe dizer que nessa noite, o único Deus verdadeiro é o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, todo o tempo está com a igreja. Irmãos, eu nunca vi Deus perdendo uma batalha, eu nunca vi Deus perdendo uma guerra. Oh glória, o meu Deus é poderoso. Cadê você que tem esse Deus poderoso? Isso, exalte o nome dele, isso, glorifica, porque ele está aqui nessa noite. Oh glórias. Oh Espírito Santo. Então os profetas aqui de Baal começam a profetizar, a gritar, começa agora a clamar, mas nada de resposta, nada acontece, porque o Deus deles não é o Deus verdadeiro. E Elias sabia disso, que o Deus deles não era um Deus verdadeiro, era um Deus falso, era um Deus que não ouvia, era um Deus que não falava. E agora eles começam a se desesperar. Agora imagine, irmão, desde manhã cedo até o meio-dia, clamando por um Deus que não existe. E ali eles começam a se desesperar. E quando eles se desesperam, eles começam a se cortar, eles começam a derramar sangue de si mesmo. E aí Elias, ele toma a palavra e diz: agora eu invocarei o meu Deus, agora eu vou invocar o meu Deus. E Elias agora, primeira coisa que ele faz, ele vai na direção do altar. Ele pega com cuidado e começa a organizar o altar. Ele começa a consertar e colocar tudo no seu devido lugar. Porque, irmãos, altar quebrado Deus não desce. Altar quebrado Deus não derrama fogo. Altar quebrado o Espírito Santo não batiza. Altar quebrado Deus não libera palavras proféticas. Deus nunca teve em altar quebrado, porque Deus é santo. Aí Elias começa a pegar e começa ali montar o altar com cuidado. E quando ele monta o altar, ele diz agora para que eles pegassem 4 cântaros cheios de água e jogassem sobre o altar. E jogaram ali as águas sobre o altar. Porque, irmãos, para que eles não pensassem que fosse uma trapaça, para que eles não pensassem que fosse um truque. E eles pegam a água e jogam no altar. E quando Elias abre a boca, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, quando ele abre a boca e clama pelo Deus Altíssimo, na mesma hora o fogo desce, na mesma hora cai fogo do céu e consome ali o sacrifício, queima a lenha, queima o sacrifício, queima a pedra, queima tudo, até a água, irmãos, que é para se apagar, não conseguiu apagar o fogo do sacrifício. Sabe por que não consegue? Porque quem está na posição com Deus, pode se levantar tempestade, pode se levantar o exército de demônio, pode se levantar um exército de irmão falando mal, caluniando, mas não vai conseguir derrubar, porque quem tem um altar consertado, Deus desce na vida dele e ninguém consegue derrubar ele. Quem tem um altar consertado, Deus desce na vida dele e ninguém consegue impedir o ministério que Deus entregou para ele. Quem anda com o altar consertado, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhum mal com você, porque Deus se responsabiliza por você. Oh glórias! Oh Espírito Santo de Deus! Oh Jesus maravilhoso! Elias, ele clama a Deus, e quando ele clama a Deus, Deus derrama. Oh glórias! Eu gosto dessa palavra, irmãos. Só que tem uma coisa que me preocupa, porque os falsos profetas de Baal, eles são sustentados por Jezabel. Então eles não estão à disposição de Deus, eles estão à disposição de Jezabel. E os profetas que estavam à disposição de Deus, Jezabel estava pegando e estava matando. Aí Obadias, como é um servo fiel a Deus, não se misturou com as coisas de Jezabel,
não se misturou com as malícias de Jezabel. Então Obadias pega 100 profetas de Deus e esconde. E quando eles estão escondidos, os falsos profetas de Baal estão profetizando, estão ali liberando palavras proféticas. Mas lembre-se que os falsos profetas são sustentados por Jezabel. Meus irmãos, isso me preocupa, porque tem muitas pessoas hoje que não estão mais à disposição de Deus, mas estão à disposição do homem, e isso acaba afetando no meio do povo de Deus, isso acaba prejudicando o povo de Deus. Então isso me preocupa muito, porque tem muito que não querem mais ser sustentado por Deus, mas querem ser sustentado pelos homens, porque o homem oferece talvez o melhor hotel, o homem oferece o melhor carro, o homem oferece, quem sabe, 10 mil, 20 mil, 30 mil, até 100 mil para ser sustentado. Mas Deus não, irmãos. Deus pega, Deus levanta, Deus sustenta. O homem pode não ter dinheiro, pode não ter carro, pode não ter o melhor, mas se tiver a presença de Deus, irmãos, ele tem tudo. Ô glória, eu acho que alguém entendeu aqui. O homem, irmãos, ele pode ter carro, pode ter dinheiro, ele pode ter o que for, mas se não tiver a presença de Deus, não adianta ter nada. Mas às vezes, o que não tem nada, mas tem a presença de Deus, esse tem tudo. É por isso que vale a pena ser fiel. Eu quero dizer algo para você. Se você ainda não tem um carro, irmãos, aqui na terra, se você ainda não tem uma casa boa, se você não tem luxo, não se preocupa. Você tem a presença de Deus, você tem tudo. Oh, glórias. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus maravilhoso. Não adianta ter tudo na terra e perder tudo do céu. É por isso que a Bíblia diz que não é para nós ajuntar tesouro na terra, mas é ajuntar tesouro no céu. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém, mas Ele prometeu salvação. Desde quando o pecado entra no mundo, nós vivemos em escuridão, em trevas, e Deus nunca disse: eu vou tirar eles das trevas e vou dar riqueza, vou fazer a vida deles luxuosa. Mas Ele disse: eu lhe darei um Salvador, eu lhe darei a salvação, eu darei a porta da salvação. É essa que é a palavra de Deus. Mas hoje tem muitas pessoas que estão iludidas com as coisas materiais e estão esquecendo das coisas de Deus. E é isso que está acabando com a sociedade. É isso que está matando o povo da nossa geração. Porque o povo da nossa geração parece que não se contenta só com a presença de Deus, não se contenta só com o que Deus já entregou para ele. Só que nessa noite eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Mesmo que você não tenha nada, Deus não vai te abandonar. Mesmo que você não tenha nada, Deus vai estar do teu lado, te guardando. Mesmo que você não tenha nada, mas Deus vai estar ao teu favor. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo! Aí agora, irmãos, Elias fez o que fez, clamou a Deus, Deus respondeu, Deus ali se fez presente e todos viram com os seus próprios olhos. E depois disso, o profeta Elias disse: olha, pega todos esses homens, falsos profetas que tiverem aí, e peguem e vamos matar. Então eles matam todos esses profetas, falsos profetas. Só que sempre no meio, irmãos, tem um fofoqueiro. Sempre no meio tem um fuxiqueiro. Aí Acabe, ele fez saber Jezabel. Acabe, irmão, sempre foi cauda de Jezabel. Em vez de Jezabel ser a cauda, é ele que era a cauda. Quem era para estar reinando era Acabe. Mas só que quando Jezabel chega, toma o reinado e começa agora a fazer a bagunça. Aí ele corre para Jezabel e conta tudo o que Elias fez. E ali Jezabel agora vai mandar uma carta ameaçando, dizendo que mataria
mataria Elias, dizendo que iria matar Elias. Então Elias agora, irmãos, depois que ele fez tudo isso, ele se preocupou. Depois que ele fez tudo aquilo, ele ficou com medo. E a Bíblia diz que Elias, ele vai correndo para o deserto. Elias, ele vai correndo para o deserto no desespero, para que Jezabel não tirasse a sua vida. Aí Elias chega no deserto, senta debaixo de uma árvore e ali pede a morte para Deus. Ele diz: tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E ali agora ele vai se deitar. E quando ele se deita, chega um anjo, toca em Elias. Elias acorda, come, porque muito grande é a tua caminhada. Elias acorda, porque ainda tem coisas para tu fazer. Aí Elias pega, levanta, come e bebe, e depois deita de novo. Aí o anjo pega e chega de novo e diz: Elias, levanta, come e bebe, porque muito grande é a caminhada. Aí Elias levanta de novo, aí ele come e bebe. Deixa eu falar uma coisa para você rapidinho, aleluia. Vai ter momento em nossa vida, irmãos, que Deus vai ter que te sustentar. Deus vai ter que te renovar no deserto. Deus vai ter que te renovar aonde você não queria. Perceba-se que quando Elias, ele estava perante os profetas de Baal, ele estava ali com tanta convicção, ele estava com tanta fé, que o fogo desceu na mesma hora. Mas só que depois Elias ficou desgastado. Depois Elias teve que ter as suas forças carregadas de novo. E sabe aonde foi carregada? No deserto. Porque tem momento na nossa vida que o deserto vai ser a solução de Deus levantar você de novo. Vai ter momento nas nossas vidas que o deserto vai ser a solução para Deus nos colocar de pé de novo. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo! Aleluias! Às vezes Deus vai permitir que a gente entre no deserto, mas não é para morrer, mas é para nos sustentar de novo. Oh, glória! Lembra do povo que passou 40 anos no deserto? Deus estava sustentando eles no deserto. Lembra de Agar e seu filho quando estava no deserto e o menino estava chorando com sede, quase morrendo. Aí apareceu o anjo para quê? Para sustentar Agar e o menino. Meu Deus do céu, oh glórias! Nós vemos também Elias. Elias foi sustentado no deserto. Então o deserto não é para você morrer, mas é para você ser sustentado. No deserto, muitas das vezes, não é para você parar, mas às vezes é para você continuar de pé. Às vezes é para você continuar firme. Às vezes é para você continuar buscando. Oh glórias! Aleluias! Aí Elias, oh glórias, ele come e bebe. Aí depois que ele come e bebe, ele vai percorrer ainda 40 dias e 40 noites. Oh, glórias! 40 dias e 40 noites. Só que Elias, ele não vai ainda para onde que Deus quer, mas ele vai para uma caverna, no Monte Horebe. Ou seja, para um monte de Deus. Tem muita gente que critica o profeta Elias, dizendo que Elias foi para a caverna, ficou ali com medo, ficou ali querendo desistir. Tem muita gente que julga o profeta Elias, que foi para a caverna porque estava frio, estava morno. Mas só que percebe-se que o monte que ele estava era o monte de Deus. Aí percebemos que quando ele está lá, aí vai passar alguns movimentos de tempestade, de fogo. Só que Deus não estava ainda nesses movimentos. E depois vai vir uma voz suave e fala com Elias. Porque às vezes, irmãos, Deus quer falar com a gente, mas Ele não quer que ninguém vê. Às vezes Deus quer falar comigo e com você. Às vezes é no secreto. Às vezes é onde ninguém está vendo. É por isso que às vezes Deus nos direciona para alguns lugares que a gente não queria ir, para alguns lugares que a gente não gostaria de ir. Então Elias está agora na caverna, e quando ele está lá, Deus fala com Elias: Elias, o que tu fazes aí,
Elias? O que tu fazes aí? E não houve resposta. Mas só que Elias entendeu o recado de Deus, porque Elias ainda era homem de Deus. Sabe por quê? Porque não é porque o vento bate, irmão, na vida de um crente, que ele não é mais homem de Deus nem mulher de Deus. Muitas das vezes é Deus te provando para te colocar de pé de novo. É Deus te provando para te sustentar. É Deus te provando, dizendo: meu filho, vai, porque agora tu vai mais forte. Estavam querendo te matar, mas não vão, porque eu não vou deixar. Estavam querendo te derrubar, mas não vai conseguir, porque eu não vou deixar. Glória! Oh, Espírito Santo de Deus, tu és fiel. Aleluia! E quando Elias sai da caverna, ele já sai fazendo a obra de Deus. Ele já sai ungindo reis, ou glórias. Porque a vida do crente é assim, irmãos. O crente, na vida do crente é assim. Tem dia que nós estamos lá em cima, tem dia que nós estamos lá embaixo. Mas não é motivo para parar, não é motivo para desistir. É Deus dizendo: meu filho, tem muita coisa ainda para tu fazer. Tu está pensando que acabou, mas ainda não acabou. Tem muita coisa para você fazer. Tem irmãos que pensam que a jornada dele já acabou, tudo para ele já parou, já cessou. Mas é mentira. Enquanto você estiver aqui na terra, Deus está contando com você, porque tem muitos falsos profetas aí que estão falando, que estão profetizando, e às vezes os verdadeiros estão calados. E Deus está contando com você para se levantar, para começar a pregar a verdade, para calar os falsos profetas. Enquanto a noiva do Cordeiro estiver aqui, ela vai pregar a verdade. Mas pode dizer: pregador, mas estão sustentando os falsos profetas. Não te preocupa, porque Deus sustenta os deles também. Não te preocupa, porque o que está nele não é maior do que está em nós. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo! Oh, glórias! A igreja, ela tem que combater os falsos profetas. Porque tem gente que tem medo de falar, irmãos, na cara do falso profeta. Dizer que não é de Deus, dizer que não é. Tem gente que tem medo. E Deus não quer homem nem mulher de Deus covarde. Deus quer que pregue a verdade, fale a verdade. Deus quer que você diga: se não se arrepender, vai para o inferno e acabou. Se não se arrepender, só tem céu ou inferno. Entendeu? Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de pregar a verdade. Oh, glórias! Tem uns que se preocupam em aprofundar uma mensagem com palavras bonitas, palavras que às vezes metade da humanidade não sabe. Tem gente que ele quer fazer, se preocupa em fazer shows dentro da igreja, mas não se preocupa em pregar a verdade. Não se preocupa em falar do que Deus está mandando, mas está preocupado em fazer gracinha, está preocupado em fazer coisas ridículas em cima do púlpito. Mas eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai acabar com essa palhaçada. Deus vai acabar com esses falsos profetas. Está se levantando aí uma nova geração, irmãos, que vai pregar a verdade. Doendo, pode ser autoridade, pode ser prefeito, pode ser deputado, pode ser governador, pode ser quem for, pode ser o presidente, mas se estiver no caminho errado, tem que pregar a verdade. Era por isso que Deus levantava os profetas na época, para repreender quem? Para repreender os reis, as autoridades. Mas hoje parece que o negócio está banalizado, parece que as coisas estão tudo diferente, estão fazendo o que querem e os profetas estão calados, os profetas estão parados, os profetas não estão conseguindo mais falar o que é para falar. Enquanto isso, eles estão fazendo o que querem. Mas Deus vai acabar com essa palhaçada, amém, irmão? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.